Olá, amigos do Neojust. Estou aqui para esclarecer, eventualmente, uma dúvida do Urielson, que reside em Ouro Velho, no estado da Paraíba. Ele coloca a seguinte questão: professor, às vezes a gente vai no supermercado, o preço é um, depois o preço é outro, alegam que a oferta é pouca, por isso que é aumento de preço, então vice-versa, a oferta é grande, o preço diminui. Bom, é assim mesmo a regra da economia, Urielson. É a chamada lei da oferta e da procura. Isso numa economia normal. O que nós tínhamos no passado era um processo inflacionário galopante, sobretudo ali nas décadas de 70, mais na 80, em que a nossa inflação chegou a astronômicos 8 mil, dizem até em 80.000% ao ano, acho um exagero. Mas na época do plano cruzado foi o que o governo Sarney encontrou como meio de rebater esse problema através do chamado plano cruzado. O que se aconteceu no plano cruzado? O plano cruzado foi decretado no dia 28 de fevereiro de 1996, que eu fui, aliás, em 86, em que eu fui acordado de madrugada pelo Procurador-Geral de Justiça, porque eu era o coordenador das promotorias do consumidor, para que eu adotasse as medidas cabíveis, para que evitasse um aumento de preço, que os preços foram congelados. Quer dizer, se cortaram 3 zeros de 1.000 cruzeiros para um cruzado. Né? Então, os preços deveriam ser mantidos naquilo que estava na prateleira do supermercado. É evidente que não deu certo. É como uma amarra que você não consegue sustentar, uma mola, de repente ela desprende e assume o tamanho normal, uma mola, por exemplo. Né? Então, o que aconteceu é que os preços estavam artificialmente reprimidos e quando as coisas voltaram, não vou dizer ao normal, mas voltaram às condições da oferta e da procura, é claro que houve um aumento maior ainda da inflação. Depois, só no plano real, é que as coisas foram colocadas nos devidos lugares, porque outras amarras, outras medidas foram adotadas. Então, no mercado, repito, no mercado normal, é isso mesmo que acontece. O fluxo de produtos, quando é maior, isso tende a diminuir os preços relativos. Quando é menor, os produtos tendem a aumentar os preços. Tá? Então, não há muito o que se fazer, na verdade, a não ser que haja, assim, preços extremamente abusivos, né, em que denunciam um aumento excessivo de lucros por parte de um fornecedor. Então, aí sim, pode haver uma intervenção, um tipo de processo para inverter esse estado de coisas. Mas, em geral, não. Na economia normal é assim mesmo. Os produtos estão em maior quantidade, o preço é menor. Estão em menor quantidade, os preços tendem a aumentar, sobretudo nos períodos de entre-safra, por exemplo, de produtos agrícolas, entendeu? Então não há mais hoje controle de preços, como havia muito antes até do plano real, aliás, do plano cruzado, havia a SUNAB, que é a Superintendência de Abastecimento e Preços, que regulava preços máximos de produtos e serviços através das famosas tabelas de preços máximos. A SUNAB foi extinta, não existe mais. A único, não digo um controle assim determinado de preço, mas em matéria de medicamentos, a única coisa que se faz é recomendar um teto de aumento para os remédios, como foi feito agora, a questão de 2 ou 3 meses atrás, tá certo? Então é a famosa lei da oferta e procura que comanda os mercados normais, ok? Vamos aí.